Fala nação azulina, sejam bem-vindos. Vamos para mais vídeo top no canal. Após vitória contra a ABC, comentarista do Donos da Bola analisam partida. Créditos vão para os Donos da Bola, link na descrição. Aproveita para se inscrever e deixar o seu like, pois assim você não perde nenhum vídeo. Contra o Figueirense. Bom, vamos mostrar os gols do Remo, já, com o Gerson Nogueira e também com a André do Espírito Santo, que estão conosco hoje aqui no Bola na Torre. Bom, vamos mostrar os gols aí, minha diretora querida Lute César, bota na tela. O Remo começou com esse golaço do Paulinho Curuá, que não quis nem comemorar, né? Eu acho que ele estava tão gelado. Os jogadores foram, abraçaram, fizeram festa. O Bruno Alves, para mim, o jogador mais lúcido do Remo no jogo. E o Paulinho Curuá pegou esse voleio aí, rapaz, de primeira. É assim, ou vai na lua ou vai no gol. Essa foi no gol, e belo gol. E aí um pênalti muito contestado, na jogada do Leonan com o Leandro Carvalho, deu de calcanhar. O jogador deixa a perna, e eu acho que essa perna esticada acabou dando a impressão da penalidade, achei até que foi duvidoso. E o Brenner, como sempre, categoria, deslocando o goleiro, fez o gol, teve a sua participação direta nessa vitória de 2-0 do Remo. Importante, porque o Remo não vencia há 5 rodadas, não sabia o que era vencer. Desde que venceu o Campinense por 4-0 em casa, depois veio aquela derrota contra o Altos de virada, e depois empate fora, aquela derrota desastrosa do domingo passado contra a equipe do Atlético Cearense. Mas essa vitória de hoje recoloca o Remo na briga. Obviamente que tem muita lenha para queimar ainda, são 4 jogos. Esse próximo jogo contra o Botafogo vai ser um jogo dificílimo, porque já se criou uma situação extracampo desnecessária. Porque trocar de técnico, contratar jogador, isso é a coisa mais comum no futebol brasileiro. E o presidente do Botafogo criou uma situação desnecessária. Mas o Remo tem que ir lá jogar o futebol, e se der para vencer o Botafogo, melhor ainda. André, vitória importante essa de hoje, né? Sim, com certeza. O Remo vem para poder voltar, né, encontrar esse caminho de vitória, de poder entrar. Prazer ter você aqui de volta. Obrigado, agradeço pelo convite. E aí o Remo, ele vem justamente na tentativa de se reencontrar, né, na Série C. Ele vem de uma queda, de uma situação desconfortável, né? Afinal, ele vem de uma Série B, caiu para a Série C, e agora é a chance dele voltar. E o técnico precisou mudar praticamente todo o time, né? E ele tinha que mudar, porque com certeza tinha trocado o técnico, mas o time era o mesmo, quer dizer, não estava adiantando nada, né? Ele agora, eu acredito que agora o Gerson Guzmão colocou o olhar dele, né? Até porque o próximo compromisso do Remo vai ser contra o ex-time, né? E um time que ele conhece bem, né? Conhece muito bem, e que ele saiu numa situação meio conturbada lá, né? Pela situação. Então ele deixou um time no qual ele já tinha toda a segurança, já tinha montado toda a equipe para vir para o Remo, e agora ele mostrou, não, eu quero estar aqui, eu quero classificar o Remo para a próxima fase do quadrangular. Com certeza. Bom, tivemos um probleminha técnico aí, mas de qualquer maneira, nós estamos ao vivo com a nossa companheira repórter Paula Marrocos, lá na sala de imprensa do Baianão, e ela está ao lado do técnico Gerson Guzmão, que vai falar ao vivo conosco aqui no Bola na Torre. Boa noite, Paulinha, aquele abraço, bom tê-la aqui conosco. Olá, Tomazão, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham Bola na Torre deste domingão. Estamos aqui ao lado do professor azulino Gerson Guzmão, nós vamos bater um papo rápido aqui com ele, vai falar um pouquinho do que foi essa vitória aí azulina diante dos potiguares. Vamos lá então falar com Gerson Guzmão. Primeiramente, boa noite, professor, parabéns pelo resultado de hoje. Tivemos aí algumas novidades na onzena titular, queria que você comentasse um pouquinho, né? Tivemos ali o Celcinho, banco para o Vinícius, hoje com a titularidade aí do segundo goleiro. Então tivemos algumas modificações muito importantes nessa partida. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Claro que tudo isso resultou então neste 2-0 diante do ABC. Boa noite a todos. Realmente é uma vitória que nós estávamos buscando já há algum tempo, né? Acho que fizemos alguns jogos para vencer. Com exceção do último, né? Que aí sim a equipe não se apresentou bem, mas hoje era fundamental, à frente, né, de fazer um bom jogo, a gente vencer. Então os atletas entenderam isso, entraram com uma determinação, né,
muito grande para buscar essa vitória. Nós precisávamos, né, corresponder ao apoio do nosso torcedor, que veio mesmo numa fase ruim, alguns jogos sem vencer, veio e lotou praticamente o Baenão. Então a gente devia isso ao nosso torcedor, essa vitória, né, retribuir esse carinho, esse apoio que eles nos deram hoje. E muito feliz pela vitória. Eu acho que foi um resultado justo acima de tudo. Eu sempre falo isso para os jogadores, né, que melhor que vencer é você ganhar merecendo. E mais uma vez eles buscaram um gol, buscaram um resultado positivo. A gente conseguiu marcar alguns gols, até acabamos desperdiçando outros também, mas é do futebol, não vai acertar sempre. E a respeito das mudanças, né, nós tínhamos que fazer alguma coisa diferente para buscar um resultado diferente, né? Então, começando pelo Vinícius, é um ídolo, é um grande goleiro, foi um dos atletas que também pesou muito na minha decisão de vir para cá, porque eu já conhecia ele e sabia da importância dele, da liderança dele dentro do grupo. Só que, né, infelizmente está passando um momento ruim e a gente optou em dar uma oportunidade para o Zé Carlos, sabendo que estava preparado, né, até para preservar um pouco o Vinícius e tirar um pouco do peso dele. Eu acho que todos nós temos um peso que nós temos que levar, independente, né, da nossa fase ou não. Agora o dele estava demasiado, né? Ele estava absorvendo muita coisa e isso não é nem justo com ele, né, pela história que ele tem aqui. Então a gente optou por preservar e ele é um grande goleiro, um grande profissional, deu força para o Zé Carlos, né? E as outras mudanças a gente entendeu que também precisava oportunizar alguns atletas que vinham treinando bem, que vinham buscando espaço, para que a gente pudesse ter, né, um rendimento maior do que nós tivemos principalmente no último jogo, né, que não fomos bem, para poder buscar a vitória que nos deixa ainda em condição, né, de brigar pela classificação, e isso a gente vai procurar fazer. Temos 4 jogos ainda dificílimos pela frente, mas se nós conseguirmos, né, repetir a atuação de hoje com a mesma disposição, a mesma entrega, a mesma vibração e com qualidade que a gente sabe que o grupo tem, a gente vai brigar sim pela classificação muito forte. Tivemos a presença da torcida aí, né? Esteve aí em peso, participando, apoiando, empurrando o time a todo momento. Após esses 5 jogos sem vitória, nós temos então agora este resultado no Baenão. É uma preparação e tanto para o próximo jogo, que será fora de casa, né, professor? É verdade, né? A torcida foi fantástica, né? Tanto no número, né, que praticamente lotou o estádio, como né, na sua atuando, né, cantando, vibrando, levando o time à frente, apoiando os atletas. Então isso que a gente precisa do nosso torcedor. A gente entende, né, que o momento não era ruim, que o torcedor estava frustrado, estava triste, e a gente está trabalhando sempre durante a semana para justamente poder oferecer isso, oferecer um jogo bom, né, oferecer uma equipe que jogue para vencer, que possa buscar, que possa dar alegria à nossa torcida. Professor, agora o nosso querido Tomazão quer fazer uma pergunta para você, né? Nós vamos então passar a bola para o Tomaso e aí você responde logo em seguida. Aqui é o Tomazão, com você. Na verdade, ele já falou da troca do Vinícius, que poderia ter sido um pouco antes, né, devido a esses problemas todos, mas por que ele não mudou o time antes, dando oportunidade a outros jogadores? Porque quando ele chegou, ele manteve a mesma equipe que não vinha rendendo com um bom amigo. O Tomaso falou a respeito da mudança do Vinícius, que você já citou, né, que poderia ter sido um pouco mais cedo, né, um pouco antes, na verdade. E agora ele está perguntando o porquê da equipe ter essa mudança somente agora, quando você chegou, o time permaneceu igual. Ele quer saber por que não alterar também anteriormente. Eu acho que você tem que, né, primeiro, quando você chega num clube e o elenco já está formado, você tem que se inteirar de todas as características, né, todas as individualidades de cada atleta e procurar, dentro da nossa maneira de trabalhar, ver a melhor forma de inserir, né, os melhores jogadores para a equipe coletiva funcionar. Então, na minha chegada, eu detectei alguns pontos que eu entendia necessário a gente intervir em termos de posicionamento, em termos de, principalmente sem a bola. Eu via um Remo com muito espaçado, sem a bola, né, com muito espaço, principalmente no setor de meio campo. Então, a gente procurou corrigir isso nos primeiros jogos, né? E é lógico que você não vai acertar tudo, você não vai ter a condição de fazer uma troca radical, né, logo no primeiro ou no segundo jogo que você tem. Até nem é justo isso, né, pelos atletas, até você conhecê-los bem. E a partir do momento que a gente viu o dia a dia, viu que outros atletas também estavam buscando seu espaço, que estavam pedindo uma oportunidade, a gente procurou fazer as mudanças e oportunizar isso. Então,
se é cedo ou tarde, né? O importante é que aconteceu e que a resposta dos atletas veio, né? E o resultado, consequentemente, que nós precisávamos também veio. Então, é procurar fazer os ajustes, né? Melhorar. Não foi porque a gente venceu hoje que tá tudo certo. A gente ainda teve alguns problemas defensivos que nós temos que melhorar e continuar na nossa busca aí para uma melhora, para que a gente possa ser mais competitivo ainda, né? E jogar essas últimas rodadas aí como se fossem os jogos decisivos, e são, né? Cada jogo tem o seu grau de dificuldade, o seu grau de decisão, e a gente tem que encarar todos eles da melhor maneira possível. Para a gente encerrar, professor Gerson Nogueira, o que bate de primeira, também tem uma pergunta para fazer aqui. Paula, pergunta ao Gerson Guzmão, meu xará, se com essa base, com esses jogadores que ele usou hoje, várias mudanças, 6, 7 mudanças, se é esse o time dele, a partir de agora, ou ainda ocorrerão mais mudanças? Já falam em relação ao próximo jogo, né, contra o Botafogo, lá na Paraíba. Olha, o seu xará quer saber se essas mudanças, essas 6, 7 mudanças que ocorreram hoje, se essa é a sua equipe já para a próxima partida, aí para este restante tão importante desta primeira fase da Série C. Eu acredito que sim, né? A resposta foi boa, dentro daquilo que a gente montou de estratégia para o jogo. A execução foi feita, né, muito próximo daquilo que nós entendíamos necessário. Então, quando você vem num jogo bom, né, num resultado positivo, você tem que procurar manter a maioria das coisas positivas que aconteceu. E sim, a gente vai, a partir dessa equipe que iniciou hoje, a gente vai fazer alguns ajustes, né, mas é uma boa chance de a gente manter ela aí nos próximos jogos para poder buscar essa pontuação que nós precisamos aí na reta final. Muito obrigada, professor, pela presença aqui no Bola na Torre, essa exclusiva aqui pra gente. Muito obrigada, a gente deseja sorte e uma semana aí de sucesso aos treinos, tá bom? Voltamos com vocês aí no estúdio do Bola na Torre. Desde já, uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Beijão para você, Paulinha Marrocos. Obrigado, ao vivo, né? Exclusivo aqui para o Bola na Torre. Eu acho que o Gerson ele foi muito coerente no que disse, mas é aquilo que eu coloquei, que o Gerson reforçou. Eu acho que faltou atitude, essa atitude ter sido tomada um pouquinho antes. Ele demorou demais, esperou 4 jogos para poder mudar, quando o Remo poderia estar numa situação hoje talvez até diferente, né, André? Sim, com certeza. Mas ele acabou de explicar também, né, que ele, pelo menos os 2 primeiros, ele estava conhecendo o elenco, apesar de que alguns de lá ele já conhecia, mas essa atitude de hoje mostra que agora, como a gente até comentou antes, ele colocou a cara dele no time, né? O time que a gente espera para ver. Hoje, o Bruno Alves, por exemplo, foi muito bem. Para mim, foi o mais lúcido do time. Até o Leandro Carvalho, como titular, correspondeu, né? Que foi uma contratação, que é uma contratação de peso para o Remo, né? O problema do Leandro Alves ficou claro, né, Jéssica, que continua sendo o problema físico dele, né? Não está ainda. Agora, que golaço, hein? O gol é uma pintura. Não, e uma grande atuação do Paulinho Curuá também. Foi, sim. Jogador discreto, ele foi discreto no jogo. Final do jogo, ele virou 3º zagueiro. E que o Paulinho Curuá... Até porque ele tem porte físico para isso. Algumas vezes eu até não entendia como o Bonamigo não usava. Era isso que eu ia falar. Ele chegou a utilizar também o Paulinho Curuá, e depois o Paulinho Curuá sumiu do time, né? Desde o jogo contra o São José, quando o Remo sofreu aquele apagão. Ele estava fazendo umas tolicezinhas também, a galera... mas olha, se for levar em conta a tolice, não joga mais ninguém, né? Tolice por tolice, ninguém vai entrar, né? Mas que ele estava sendo injustiçado, sim, porque tinha jogador que não estava jogando nada, estava no time e ele sendo preterido. Talvez isso aí desmotive. Talvez não, isso é uma desmotivação. Acaba desmotivando, né? Desmotiva o cara, né? Perde a oportunidade, né? Para de ser lembrado. Qualquer profissional, ele quer ter a confiança de quem chefia, né? O técnico, ele é o chefe, ele é o gerentão. E aí, se ele não coloca, não escala mais, aí fica, né, aquele clima de desânimo. O jogador tende a se desinteressar um pouco, isso é normal, né? Mas acho que o Guzmão, antes tarde do que nunca, né? Ele fez mudanças, essas mudanças deram certo, né? O Remo também jogou, a gente nota que jogou com muita
muita vontade, muita Isso mudou também, transpiração, né? Essa transpiração, essa intensidade. intensidade. Até porque era agora ou nunca, né? Sim. Tinha que conseguir vencer diante da torcida. O que ia acontecer? Se não acontecer. Serão 3 jogos, final de campeonato em 3 jogos aqui dentro. Pois é. Era esse e os outros 2 que o Remo vai fazer a partir do jogo com o Botafogo da Paraíba, É porque né? o Remo joga com o Botafogo e depois ele vem Ferroviário. pra jogar com o Ferroviário e a Aparecidense. Isso. E aí, E tem que resolver a vida dele nesses jogos. Nesse jogo. E, se possível, pontuar contra o Botafogo, não é nada Não, absurdo. não. Há um equilíbrio. Lógico que se criou, até falei, né, sobre o clima que foi criado com relação à saída do Gerson Guzmão, e que se o Remo. Mas também tem um lado, né, Tomás? O Gerson Guzmão conhece muito bem o Então, isso que Botafogo. eu tô falando. Isso pode A André ajudar. já até falou Sim, isso aqui. é, Pode ajudar. Agora, Pode sim. o Zé Carlos foi uma bela, grata surpresa, né? Porque existia aquela dúvida, né? Tirar o Vinícius, colocar o Zé Carlos, será que vai dar? Será que não vai dar? E o Zé Carlos aqui respondeu legal, né? Sim, Muito e a informação era de que ele realmente vinha treinando com o elenco. Não era de agora, não foi nessa semana. Há muito tempo ele já tem treinado direto, já tem correspondido. É por isso que a minha pergunta, quando eu fiz a colocação, Gerson, porque se o Vinícius vinha falhando em uma série de jogos, por que não ter dado a oportunidade anteriormente para o Zé Carlos, esperar a chegar na situação que chegou, né? Pois é, essa Com a história que o demora. Vinícius tem no Remo, né? Era para ter identificado logo, né, que havia algum problema com ele. Pelo que se sabe, existem problemas também até familiares, né, com o Vinícius. Sim. E era hora de ter dado ali um freio, né? Afasta, né, por uns jogos, ele se recondiciona, porque ninguém tem dúvida que o Vinícius é um ídolo, né, no Remo. Então, até por isso mesmo, requeria um tratamento melhor. Hoje, quando ele entrou para o aquecimento, né, eu estava ouvindo na Rádio Clube o Cacheado informando que ele foi muito aplaudido. Sim. Na hora que ele entrou no campo, os goleiros... Os torcedores, verdade. E tem que ser isso, né? O Vinícius, ele tem uma folha de serviço. E olha, poucos nesse elenco não tem ninguém com a folha dele. Você lembra aqueles atlas que a gente usava antigamente? Isso. Né? É tipo aquilo ali. Pelo menos um papiro, Eu né? estava até pesquisando, eu não sei se de repente alguém vai corrigir aí, né, que está assistindo, mas a última vez que o Vinícius não entrou em campo foi em setembro do ano passado. 11 Entrou o de setembro. Thiago Coelho. Foi Né? o Thiago Coelho. Não, E a gente tem que mas o destacar Thiago teve também. uma sequência, né? E Teve, também o Vinícius Ele ficou tava de fora lesionado. porque estava Lesionado. lesionado. Até então, o Vinícius nunca tinha saído por uma situação Técnica, né? Técnica. por escolha do técnico. Então, agora a gente vê, será que é um novo começo, é uma oportunidade? E o Guzmão, né, ele falou sobre isso também, até para tirar o foco do Vinícius. Sim. Porque ele é uma pessoa que tem história no clube. E a gente tem que destacar também o papel do treinador de goleiros do Remo, né? Que é o Juninho, Porque né? ele, com certeza, ele treinou o Zé Carlos preparando, né? Fez Já essa pra preparação. Porque se não fosse o treinador de goleiros que o Remo tem, Mas é a justamente gente não em cima conseguiria disso ver, né? a minha indagação. O que me intriga é que se ele viu que a fase não era boa do Vinícius, por que não ter colocado o Zé Carlos antes? Será que o Zé Carlos não estava preparado ainda? E aí, depois Talvez até pelo concentrar o peso, aquela coisa toda, a O nome do responsabilidade. Vinícius, né? Não é um jogador qualquer, né? Lógico, não, É, sei eu acho que disso. não, eu acho que não, pra isso- preservá-lo, é. né? E ele Mas- falou mas sobre acho- isso, né? Ele disse, Mas eu acho que a mas demora. demora em mexer num jogador como o Vinícius tem a ver com o próprio histórico Pela dele. história, né? Se é um Zé Ruela qualquer no gol, saía na primeira bola E nem ia pro furada. banco. Nem ia pro banco. Agora, a vitória, ela deixa transparecer que o Remo pode estar encontrando realmente um caminho diferente nessa nova fase? Ou Olha, foi uma vitória aleatória. Não foi. Não. que Eu não. acho que é uma vitória importante contra um adversário credenciado. Olha, o time do ABC. tomou 3 ou 4 vezes 2 gols no campeonato todinho. Tem a melhor defesa do campeonato. Agora, o importante, para mim, a Série C, de maneira geral, a Série C é transpiração, é intensidade, mas a Série C, neste momento, para o Remo... Na sua opinião, o que o clube do Remo deveria fazer para melhorar o elenco? Comente abaixo. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Obrigado.